Pai querido, obrigado por mais uma aula da Escola de Excelência, obrigado porque nós podemos estar na Tua presença, e eu quero te pedir mais uma vez que no nome de Jesus, cada palavra, cada ensinamento, encontre corações abertos para que no nome de Jesus, cresçamos, Pai, e venhamos a colocar em prática para ter uma liderança eficaz. Eu abençoo quem está aqui, quem está assistindo pela internet, pelos DVDs, Espírito Santo ministra no nosso meio, porque o povo ele perece por falta de conhecimento, e esse não é o nosso caso. Nos ajude a adquirir, a absorver e a praticar o que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amados, na aula passada nós falamos sobre honra, e nós aprendemos que a honra tem os seus benefícios, e hoje eu quero falar sobre um assunto que está completamente ligado à honra, que é lealdade. Repita bem forte, lealdade. Por que é importante aprender sobre lealdade? Por quê? Está aí nesse slide. Porque lealdade é a principal qualificação de todo ministro, nesse caso de todo líder. É a principal qualificação. E Pedro, continua aí no slide até eu ir no outro, tá? Não precisa tirar não. Uma pessoa inexperiente, ela costuma pensar que quanto mais dons você possuir, mais qualificado você estará para ser um líder, para ser um ministro. Mas a fidelidade e a lealdade são as características mais necessárias para um bom ministro. Quando o diabo quer atacar um pastor, queridos, ele vai procurar alguém dentro da igreja que seja infiel e desleal. E nós precisamos estar atentos a isso. Contudo, como saber se uma pessoa é leal ou não? Nós precisamos aprender a detectar a deslealdade em primeiro lugar. E é o que eu vou falar. Por quê? Porque a deslealdade tem alguns estágios. Nós vamos falar agora sobre os estágios da deslealdade. Presta atenção. Se você vê que está indo rápido, tira a foto dos slides. Eu já mandei fazer as apostilas, mas tira a foto porque são bastante estágios e isso vai te ajudar na tua carreira também como profissional, vai te ajudar na igreja, vai te ajudar como pessoa, porque ninguém merece andar com uma pessoa desleal, amém? Ninguém merece ser amigo de alguém desleal. Então, quais são os estágios da deslealdade? Primeiro, o espírito independente. Espírito independente. Aqui é quando uma pessoa ainda é parte de uma igreja, mas ela faz o que quer, o que lhe dá na cabeça. Ela não respeita as instruções que lhe são dadas. E o que nós precisamos fazer? Tomar muito cuidado com pessoas independentes. Segundo estágio, ofensa. A ofensa. Mateus 24, versículo 10 diz, nesse tempo, muitos hão de se... Mateus 24, 10, querido. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Pode voltar lá. Mateus 24, 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 3, passividade. Vamos lá? 3, passividade. Passividade. Aqueles que não se envolvem. Conhece pessoas assim? Olham para a igreja, não se preocupam com ela. Elas apenas estão ali. Simplesmente estão. E aí entra para um quarto estágio, que é o estágio crítico. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Repita comigo, um desleal não fica passivo para sempre. Ele vai avançar para o próximo estágio, que é o quê? O estágio o crítico, o de tornar-se crítico. Eu não falei o 5, querido. A Bíblia diz que ele observa, o que o estágio crítico diz? Ele olha, ele observa e ele amplia as falhas. A Bíblia diz que se você buscar, você vai achar. Então, se uma pessoa buscar o ouro da sua igreja, ela vai achar esse ouro. Mas se ela procurar as falhas, ela vai achá-las. O desleal, ele não só acha as falhas, mas ele amplia as falhas. Nada mais está legal, é só as falhas, e as falhas tomam 100% da sua atenção. Aí sim, quinto estágio, que é o estágio político. E o que eu estou falando aqui não são os políticos propriamente dito, até porque eu tenho investido nessa área aqui na igreja. Eu creio que Deus nunca separou a igreja da política, tanto é que nós somos chamados de reis e sacerdotes, amém?
Mas aqui são aqueles que não se contentam em ser desleais, mas procuram envolver outras pessoas nas suas ideias traiçoeiras. Ele não está contente, eu sou desleal, eu não estou nem aí com a igreja. Ele está tentando contaminar pessoas. E o interessante aqui é que o desleal não está nem aí para a vida do irmão que ele está querendo contaminar. Porque quantas pessoas foram vítimas desse estágio e que hoje se desviaram do Senhor? Sabe o que a Bíblia diz sobre uma pessoa que desvia a outra? Você sabe? Uma pessoa que é desleal, aí ele chega em alguém que é leal e fica com o chavequinho e fala, até esse cara sair da igreja, ir para onde ele quer, e aí se transformar num desleal também, e aí ele acaba se desviando. Sabe o que acontece com a pessoa que começa isso? Esse vírus implantado na igreja, sabe o que acontece? Mateus 18, versículos 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Fala para o irmão do lado, uau. A Bíblia fala de um filho de Davi chamado Absalão. Ele era atraente fisicamente e o povo achava que ele realmente se importava com as pessoas. Segundo Samuel 15, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 2, diz: levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Vocês estão entendendo aqui que o povo ia falar com o rei, e ele falou: vem falar comigo, eu sou filho do rei, vem cá. Aí ele dizia assim, de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. A igreja é grande, pastor nunca vai te ouvir. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, o pegava e o beijava. Desta maneira, versículo 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, ele, o que a Bíblia diz? Furtava o coração dos homens de Israel. Amados, quem está aqui diz amém. Amém. Cuidado com pessoas que vivem passando a mão na sua cabeça. Cuidado com pessoas que vivem falando o que você quer ouvir, porque o seu crescimento vai envolver ter verdadeiros pais, e um verdadeiro pai não está muito afim de te dar docinho na boca, ele quer te dar janta, arroz e feijão para você crescer sadio, amém? Agora vai na casa de um tio e pede doce, o que ele vai te dar? Doce, ele não tem compromisso nenhum com você. Ele diz: cara, você está aqui passando o final de semana, come o que você quiser, sai na chuva, sai sem camisa, abre a porta da geladeira e fica lá. Não tem problema. Vocês estão aqui? Mas quando tem que ir para o hospital, quem paga a conta? O tio ou o pai? É o palhação do pai, que vai lá e fala: pô, cara, eu te falei para não fazer isso, cara. Então, o que eu quero que você entenda é que verdadeiros pais vão te falar o que você precisa, não o que você quer ouvir. Lógico que com amor, lógico que com carinho, lógico que às vezes seguido de um pedala, tipo: pô, cara, você é grandinho, vai embora. O pedala que eu dou no meu filho de 14 anos não é o mesmo que eu dou na minha filha de 8 e agora no meu filho de 3,5. Cada um tem os seus níveis de pedala, mas todos recebem os seus níveis. Vocês estão aqui? Sabe o que é interessante no meio dos desleais? É que eles usam a mesma linguagem. E geralmente, presta atenção. Quem está prestando atenção? Geralmente, eles dizem palavras assim: muitas pessoas estão dizendo, todos na igreja estão pensando. Ele diz que a igreja inteira está falando e pensando algo que é ele que está falando e pensando. Agora, presta atenção nisso, amém? Se conseguimos detectar os desleais, precisamos descobrir quais são as atitudes dos leais. Então existem chaves aqui para se ter uma cultura de lealdade. Primeira chave, vai lá, a chave do vento norte. Anote. Pô, pastor, o que tem a ver o vento norte? A Bíblia diz, Provérbios 25, versículo 23, o vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. Em outras palavras, uma tempestade poderosa é afastada por um vento forte.
Da mesma maneira, o poder das línguas maledicentes podem ser neutralizadas por algumas expressões da tua face. Mostre para a pessoa que está vindo chavecar você com ideinhas falsas, com ideinhas desleais. Mostra com o teu rosto, não com o teu sorriso. Cara, eu não estou concordando com você. Se você continuar, você vai perder minha amizade. Porque às vezes, por que o desleal fala o que quer falar? Porque ele encontra um ouvido que quer ouvir. E está no mesmo balaio de gato ali, queridos. Por que Deus tem abençoado esse lugar? Porque eu não só tenho sido leal com Rina, que quando eu estou no meio de pastores que começam a falar mal dele, eu simplesmente ignoro. Às vezes eu sou mal educado. Às vezes eu invento um negócio assim, estou saindo e preciso resolver tal coisa. Eu não fico, eu não dou ouvido. Meu ouvido é santo, não é pinico. Amém? Tem mais alguém que está com esse mesmo tipo de ouvido? Levanta a mão. Glória a Deus. Outra chave, a chave da poda constante. Para se ter uma cultura de lealdade, você deve constantemente podar os elementos desleais que encontram um jeito de adentrar no nosso meio. Se afaste o mais rápido possível dessa pessoa. 1 Coríntios 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, chave da poda constante. Alguém se infiltrou, conseguiu acesso. Corta. Terceiro, trabalhe somente com pessoas dispostas. Quando líderes que insistem em trabalhar com pessoas desleais, às vezes eu vejo líderes que insistem em trabalhar com pessoas desleais, simplesmente porque essas pessoas têm dons maravilhosos. Uma coisa que você não deve é ter alguém que gostaria de sair, mas por causa de algum dom, de algum detalhe, fica preso à sua organização, à sua célula, seu ministério, à sua igreja. O cara quer sair? Meu irmão, tchau, cara. Amém? Então entenda algo. Bora, próximo slide. Lealdade é baseada em princípios, não em emoções. Eu até postei no meu Instagram. Para quem não conhece, é Marcelo Bigardi. Entra lá, ajuda nos likes. Nem tem like no Instagram, né? Eu sou muito internauta. Mas vai lá. A lealdade é baseada em princípios. Ai, estou sentindo de ser leal. Ninguém tinte nada. Você tem um princípio ou não tem? Amém? E isso é interessante porque a lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Olha que forte isso. Tudo tem um preço. Educação tem um preço. Sua salvação teve um preço. Qual foi? Sangue de Jesus. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todo mundo. Diz que não escuta, né? Mesmo falando, continua conversando. Gente, meu Deus. Vamos lá. Repita comigo. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todo mundo. Em outras palavras, a lealdade custará algumas amizades. A minha lealdade a Cristo significa que eu não posso manter algumas das minhas antigas amizades. Amém? Vamos lá. A lealdade requer análises. Uau. E eu vou falar uma série de coisas aqui. Essa vai ter que ser rápido. Você vai ter que meio que tirar foto e mandar alguém te mandar pelo WhatsApp, amém? Se você tiver sem celular, mas você não tem celular, não tem WhatsApp, então compra a apostila. Vamos lá. Quanto? Analisar o quê? Let's go, Pedro. Primeiro, analise aqueles que te decepcionam em tempos de pressão ou crise. Pode tirar foto. Analise aqueles que te decepcionam em tempos de pressão ou crise. Nós precisamos observar aqueles que se ausentam quando a igreja está passando por uma dificuldade ou tempo difícil, porque tem pessoas que desaparecem durante tempos difíceis, e é em tempos de pressão que você vê o caráter de uma pessoa. Segundo, analise aqueles que te decepcionam quando eles estão em depressão, em pressão, sob pressão. Existem pessoas que simplesmente mudam e não participam mais da igreja, do vínculo de amizade ou dos compromissos quando estão com desafios na sua vida. Terceiro, analise aqueles que pensam que... Esse macaco está bom demais. Analise aqueles que pensam que podem fazer o que você está fazendo melhor que você.
Não tinha nem que ser um macaco, tinha que ser uma anta. Vou te explicar. Segundo Samuel 15, versículo 4. Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Queridos, olha para mim. Não, ou anota, faz o que você tiver que fazer aí, mas presta atenção. Uma pessoa não está fazendo o que está fazendo porque ela é a melhor que pode fazer aquilo. Entenda. Uma pessoa não está onde está porque ela é a melhor para estar ali. Ela só está ali porque Deus colocou ela ali. Deus não está à procura dos melhores, mas está em busca dos disponíveis. Agora, se Deus quisesse colocar a pessoa que se acha mais apta para estar lá, Deus colocaria. Então não fica dizendo, eu prego melhor que o pastor. Legal. Mas se Deus te quisesse lá, Ele teria te colocado. Eu canto melhor que a pastora. Ótimo, eu sei disso, todo mundo sabe. Mas se Deus te quisesse, Ele teria? Não, é sério. Porque a Vivi, o primeiro ministério dela não é o louvor, é ser pastora. É ser líder. Então ela está aqui para liderar o louvor, mas ela não é, porque se ela fosse o primeiro ministério dela, ela não estaria em Curitiba nunca, estaria com a agenda fechada para o Brasil inteiro ministrando. Vocês estão entendendo? Então todo mundo sabe que não é o ministério número 1. E ela, como líder do Paraná, do louvor, como líder de Curitiba, está aqui. Agora, eu canto melhor, conheço milhares de pessoas que cantam melhor que ela. E que não cantam nem em barzinho mais, porque barzinho não abre mais a porta. O que adianta talento, se ele vive querendo estar num lugar que Deus não colocou? Deixa Deus te colocar aqui. Amém? Seja o melhor dentro do seu universo, queridos. E não tente puxar o tapete dos outros para tentar se promover, isso vai te custar caro. Segundo não, nem sei que número que está, mas analise aqueles que estão preparados para atacar o próprio pai ou pastor sênior do seu ministério. Pay attention, please. Cuidado com pessoas que vêm até você de outra igreja, aonde elas cresceram, presta atenção. Marque essa pessoa, quando ela começar a falar mal, coisas negativas dos seus antigos pastores, seus antigos pais. Absalão estava preparado para atacar o próprio pai, segundo Samuel 16:11. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida. Tais pessoas, queridos e queridas, são letais. Você entende a palavra letal? Ela quer te matar. Não pense que elas vão ser leais a você, pois é questão de tempo para que você seja o alvo desses ataques. Queridos, tive que aprender na força isso. Tive que aprender na marra isso. Casais, líderes dessa igreja que vieram de outra, e o papo nos primeiros meses era as coisas erradas do seu antigo pastor. Só que eu, bobinho, inocente, ouvia. Ao invés de olhar e falar assim, cara, está errado, e cortar a pessoa e falar, você não vai ser líder nessa igreja nunca. Fica no banco, fica na porta, cara, qualquer coisa que quiser ir embora já está pertinho. Eu fui bobinho, fui dando corda, e alguns anos atrás, eu me tornei o alvo desses ataques. Amém? Cuidado. Outra, analise pessoas machucadas que nunca se recuperaram das suas feridas. Na vida normal da igreja, muitas coisas ocorrem que podem levar a feridas e ofensas. Concorda comigo? Existem dois tipos de indivíduos. Um tipo que se recupera das ofensas e segue adiante. Vou tocar a vida, vou embora. Libera que tem que liberar perdão, já se abraça, acabou, vou embora. E aqueles que parece que armazenam falta de perdão. O segundo grupo, os que armazenam falta de perdão, vão te deixar na mão quando você mais precisar. Analise aqueles que não estão preparados para serem treinados ou reitreinados, ou seja, treinados novamente no ministério. Quem são esses? Aqueles que dizem coisas como: eu já fiz a escola de líderes na minha antiga igreja, não preciso fazer aqui. Chega para você, eu já era líder antes de vir para essa igreja. Eu já era pastor, eu já tinha meu ministério. Tudo bem, mas aqui tem treinamento. Se quiser permanecer nesse lugar, vai ter que passar. Mas eu já fiz, o problema é teu, faz de novo. E aí eu não quero. Meu irmão, quando eu entrei no Bola de Neve, eu já tinha tempo de cristão. E eu peguei a camiseta Bola de Neve e vesti. Falei, o que eu tenho que fazer? O Rina me levou na lojinha da igreja e falou, você vai ter que ler esse livro, pegar esse DVD. Ele me deu um kit de coisas. Falou, isso aqui você vai aprender qual é a nossa visão. E eu estou aqui 12 anos com ele.
E eu conheço pessoas que disseram, não, eu já fiz, eu não preciso. E criou-se uma visão dentro de uma visão. E isso é uma divisão. Vocês estão aqui? Cuidado com pessoas assim. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Cara, eu sou PhD em teologia. Eu sou muito bom. Mas o que eu preciso fazer para estar aqui no meio de vocês? Lavar o banheiro? Fechou. Aprender tal coisa? Estou aqui, cara. Deus me mandou vir para cá, Ele sabe o porquê. Então, vocês sabem coisas que eu não sei. Vamos embora. Amém? Analise, e agora eu entro numa parte bem forte, aqueles que não estão preparados para realizar tarefas triviais. Ou seja, qualquer um que não esteja preparado para realizar tarefas triviais pode ser grandioso demais para o ministério de Jesus, ministério da verdade. Os discípulos realizavam tarefas comuns. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus andava com eles. Não tinha uma carruagem só para Jesus. Ele não andava no elefante, ele andava junto. Coisas triviais. Precisamos ter cuidado com pessoas altivas, poderosas, que acham que certas tarefas estão abaixo do seu potencial. Cuidado. Anteninha ligada. Opa. Amém? A gente não tem mais tempo para errar. Já erramos. Amém? Eu e você não temos mais tempo, estamos diante de um desafio gigante. Então, se Deus começar a te mostrar algumas coisas, ligar a tua anteninha, vai você ficar esperto. Analise um líder com um casamento persistentemente turbulento. Todo mundo repita comigo a palavra persistentemente. Amém. Por quê? Todo mundo tem dificuldade no casamento. Todas as pessoas sinceras atestam esse fato. Agora, aqueles que persistentemente têm um lar infeliz, toma cuidado. Porque de uma maneira geral, isso é devido ao orgulho e a um caráter defeituoso. Passa ano, passa ano, passa ano, passa ano. E brigando pelas mesmas coisas. Alguém ali está sendo orgulhoso. Alguém não está sendo capaz de manter. Se alguém que não está sendo capaz de manter o próprio lar, ele não é recomendado pela Bíblia para ser um líder e um ministro. 1 Timóteo 3, versículo 4, diz que o líder, o presbítero, precisa governar bem a sua própria casa. Outro, analise pessoas que... Não, essa é muito forte, até tira. Meu, senão a pessoa vai desmaiar aqui. Tá bom, então deixa. Quem quer? Vai lá então, Pedro. Analise pessoas que se irritam e reagem toda vez que você os corrige. Que toda hora você tem que falar, não se irrite. Cuidado. Por quê? Porque um líder, muitas vezes, terá de corrigir os seus subordinados. E quando uma pessoa fica irritada pela correção, certamente deve haver alguma questão acerca do seu caráter. Porque um verdadeiro aluno, ele não vai ficar com raiva, nem irritado, quando você quiser ensiná-lo. Ele anseia receber a correção que fará dele uma pessoa melhor. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar, ser chamado a atenção. Outro, analise aqueles que frequentemente dão desculpas e vivem se justificando. Quando uma simples instrução se torna um debate prolongado, você está lidando com um possível anarquista. Vou repetir. Quando uma simples instrução se torna um debate prolongado, não ali na hora, vamos ver, então vamos discutir aqui sobre esse assunto. Prolongado, você está lidando com um possível anarquista. Analise pessoas que não cumprem promessas. Uma pessoa que constantemente faz promessa e as quebra é alguém que você não pode confiar. A pergunta que eu te faço é: você e eu somos pessoas confiáveis? Cumprimos o que prometemos? Porque é fácil comprar uma camiseta, eu sou leal. Lealdade é meu nome, fidelidade é meu sobrenome. Fácil. Agora você faz o que você fala. Analise aqueles que competem por promoção e reconhecimento. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Diz, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. Adonias estava preocupado com a posição, mas ele era um príncipe. Mesmo sendo príncipe, ele quis ser rei. Então, cuidado. Outra, analise uma pessoa que é um fator desconhecido.
Mr. M da igreja. Mr. M, conte os seus mistérios. Meu irmão, eu e o pastor Sal, a gente costuma dizer o seguinte: quando o cara é muito espiritual, mas muito, extremamente espiritual, a gente tem que ficar esperto. Fique esperto. Amém? Antes de você dizer que coloca a mão por uma pessoa, e se eu colocar a mão no fogo? Cuidado. Dê tempo suficiente para que essa pessoa possa provar que ela é confiável. Amém? Pô, conheço o cara, meu braço direito. Ah, é? Quanto tempo você anda com ele? 15 dias, cara. Pô, meu brother. Analise uma pessoa que nunca foi criticada. Uma pessoa que nunca tenha sido criticada é geralmente surpreendida quando os seus superiores estão sob ataques. Por quê? Ela pensa que algumas verdades, alguns ataques são verdades. Por que ela pensa isso? Porque na mente dela, ela acha o seguinte: que se você estiver fazendo tudo certinho na cartilha, você nunca vai ser criticado. Na cabeça dela, porque ela nunca foi criticada. Isso é um erro. Porque quanto mais você estiver obedecendo a Deus, mais o diabo vai querer te criticar para você desistir. Amém? Analise uma pessoa que nunca diz amém ou sorri. Pastores, presta atenção agora. Quando você está pregando. Gente, eu tenho autoridade para falar isso. Eu estou há 10 anos em Curitiba. Todas as pessoas que eu pregando, eu olhava, e eles estavam lendo a Bíblia, tipo, querendo me confrontar. Porque tem a hora de ler e tem a hora de ouvir. E ficava lendo todas. Amados, repita comigo, todas. Todas me deixaram na mão. Tudo bem, não fizeram falta. Amém? Não fizeram falta, mas me deixaram na mão. Saíram, criticaram, porque se acharam mais espirituais. Então assim, toma cuidado com pessoas desleais, porque qualquer pessoa leal vai apreciar o sermão do seu pastor, querido. Lembra que eu falei do João Bevera na aula passada? Que ele começou a ir para a igreja dele e não apreciar o sermão do pastor dele. E aí um dia ele foi orar e o Espírito Santo falou: você está com a sua postura errada, o teu coração está errado. Ele orou, pediu perdão e foi para a igreja. Mesmo pastor, mesmo tipo de mensagem, mesmo tipo de pessoas, mesma igreja. E ele chorou do começo ao fim. Aí ele falou: caramba, era eu que estava impedindo a manifestação de Deus através da vida desse pastor na minha vida. Amém? Então, você não pode me dizer que a expressão da sua face e o seu silêncio não significa nada. Não, só estou quieto. Não, cara. Por dentro você está tipo, e Deus te conhece. Para você ficar de boa, é mais fácil você primeiro orar: Deus, isso é uma coisa minha, ou chegou a minha hora dessa igreja? Em qualquer igreja, amém? Qualquer lugar. Começou a bater muito de frente com o pastor, ora: Deus, é uma coisa minha, ou chegou a minha hora aqui? E Deus vai te mostrar. Nós temos o Espírito Santo, amém? Não fique num lugar, porque o lugar você tem amigos. Vá onde Deus te mande. Mas onde for, desfrute do que Ele está derramando, porque se Deus colocou um líder sobre a sua vida, é porque Deus sabe que Ele vai usar aquele líder para te alimentar e para mim alimentar. Fala assim: cada um tem um marido ou a esposa que merecem. Quem não está casado é porque não merece ninguém. Amém? Estou brincando. Fala assim: mas todo mundo tem um pastor que merece. Então escute, agora eu vou voltar para os solteiros, amém? O que eu falei, eu brinquei, mas eu falei sério. Como assim, pastor? É que às vezes os solteiros pedem: Deus, eu quero uma bênção. Eu quero, uma pessoa que, meu Deus. A pergunta que Deus te faz: mas uma bênção quer casar com uma bênção. Amém? Então você é a bênção. Puxa, eu queria um cara de oração. E você ora quanto? Eu queria um cara de oração para orar por mim. Você não vai achar. É sério. Homens solteiros, querem alguém de oração? Começa a vir na madrugada. Eu conheço algumas meninas solteiras aqui, que quase toda madrugada eu encontro elas orando. Vem aqui, começa a orar e esbarra sem querer. Oh, perdão, irmã.
Se você esbarrar na minha esposa, você vai apanhar. Amém? Sou faixa transparente de jiu-jitsu. Que ela também está orando aqui, mas ela já me encontrou, eu já a encontrei, nós já nos encontramos. Mas tem algumas irmãs aqui que são uma bênção, estão orando sozinhas, eu sei. Pergunta para mim quem é. Eu chego para você e falo assim, ó, Carali, fica atrás. Vai orando. Traz flores. Outro dia, a querida estava orando, senti de trazer uma flor. Sério? Você acha que você vai chamar uma mulher de oração jogando futebol? Não que o futebol seja pecado, o que eu estou querendo dizer é, frequente os lugares que você quer que alguém tenha essas qualidades. Já falei sobre isso, não vou gastar muito tempo nesse assunto, mas, amados, você atrai pessoas iguais a você, amém? Então, já vou falar sobre casamento, não, domingo eu vou falar sobre isso. Repita assim comigo, silêncio significa alguma coisa. Você está pregando, está todo mundo, amém, amém, e o cara... Silêncio significa alguma coisa. Algumas situações que merecem análise. Vamos lá, essa não tem explicação, só vou falar rapidinho. Analise uma pessoa que não faz anotações quando você está ministrando. Um bom líder sempre anda ou com papel, uma caneta, ou com um computador, ou com um celular, alguma coisa que escreva, ou grave voz. Amém? Hoje, levei meu filho para a escola, o menorzinho, tinha levado os outros dois, levei o meu. Estou subindo, conversando com a minha esposa. De repente, parei o carro, pum, na calçada, calma aí, amor. Peguei o celular, já fui no Notas e... Brum, 50% da pregação de domingo estava nessa anotação. Domingo agora. Porque amanhã eu viajo, vou lá para o Jesus Culto em Floripa, vou conhecer os caras e tal, tem todo esse agito. Domingo eu chego, tem greve de caminhoneiro, vocês sabem que está uma confusão. Eu falei, cara, pode ser que eu chegue em cima da hora. Vou preparar a mensagem hoje. Desmarquei a aula de francês, desmarquei reunião, desmarquei um monte de coisa, fiquei preparando. Sabe onde estava 50% da pregação? Nessa anotação. E eu sabia que se eu não parasse aquela hora para anotar, eu ia perder aquela inspiração. Meu irmão, eu durmo no criado mudo, ele é mudo, então ele nunca vai contar nada para ninguém. O criado mudo com papel e caneta. Essa madrugada eu acordei com uma ideia, pum, anotei. Amém? Agora você que está assistindo pela internet, ir para um curso de liderança, com a tua memória, cara, ou você é um Einstein, ou você é um alien. Analise uma pessoa que é infiel nos dízimos e ofertas. Você vai achar uma pessoa infiel com você. Nada a ver, pastor. Vai na minha que você não vai errar. Analise aqueles que não comparecem a certas reuniões. Acho que não é irrelevante ir nessa reunião. Analise. Analise aqueles que aprovam alguém que tomou uma decisão errada. Eu deixei de ser amigo de uma pessoa porque ele aprovou uma decisão errada de um outro cara. Deixei de andar com ele, de ser amigo dele, porque ele aprovou uma decisão, uma atitude errada de outra pessoa. Falei, cara, se você acha que aquele cara fez está certo, a gente não serve para ser amigo. E era uma coisa bem séria. Amém? Analise aqueles que não estão preparados para fazer coisas que não escolheram fazer. Ai, não sou pago para isso. Ai, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para as missões, para pregar em estádios, para adorar. Não, mas eu preciso que você me ajude aqui, cara. A gente tem que empilhar as cadeiras. Não fui chamado para isso. Analise. Analise aqueles que envenenam você sobre os outros. Gente que sempre tem uma daqui. Ó. Tem uma novidade, pessoal. Ó, você não sabe. Analisa. Você vai ser a novidade dele no outro dia. Amém? Analise aqueles que têm uma Jezabel como esposa. Ai! Não, essa foi no peito. Jezabel era a esposa, que é um tipo de esposa que empurra seu marido para fazer coisas erradas.
Todo pastor experiente não deve apenas olhar para o caráter do líder, tem também que olhar para o caráter da esposa do líder. O cara ligeiro no ministério, ele nunca vai olhar só para o marido, para a pessoa. Deixa eu conhecer tua família. Ele nunca vai falar que é isso, mas ele, meu irmão, todo homem de Deus que eu conheço, quando me conheceu e me chamou para pregar na igreja, falou, vem com a tua esposa. Traz a tua família. Por quê? Porque ele está ligado. A atitude da esposa, a atitude dos filhos. A esposa tem grande influência sobre o marido. Ela pode tanto edificar, como ela pode destruir uma pessoa. Dizem que o homem é o cabeça, né? E a mulher, ela é? Na boa, ela inclina a cabeça. E quando a mulher é sábia, presta atenção, cara. O casal decola. Sai do nada. Eles vão crescendo. Pode, às vezes, não crescer rápido, mas vão crescendo. Quando é o contrário, querido, patina. E muito tempo patinando. Pô, você não é atleta olímpico, vai ficar patinando direto? Tem alguma coisa errada, amém? Repita comigo. Jesus não procurou diplomas. Ele procurou lealdade e fidelidade. Jesus procurou, ele não procurou os melhores. Ele procurou quem era leal e quem era fiel. Amém? Então nós precisamos entender que lealdade produz lealdade. Como líderes produzem lealdade? Uma pergunta. Eu preciso dar uma acelerada aqui, vamos lá. Como líderes produzem lealdade? O líder produz lealdade sendo leal aos que o seguem. Líderes, no momento de reconhecer seu subordinado, seja fiel, materialize as recompensas. Não retenha as bênçãos daqueles que trabalharam com você durante anos, amém? Amém? O líder produz lealdade aos seus seguidores, sendo leal aos seus superiores. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Ele foi leal à autoridade do rei, ele não matou seu próprio pai, e todos os homens viram essa atitude. O líder produz lealdade sendo leal aos seus amigos. Ao tornar-se rei, Davi se deu conta que a sua posição era privilegiada. E na posição como líder, ele perguntou se havia uma forma pela qual ele pudesse mostrar bondade para um velho amigo. Segundo Samuel 9, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul, brother de Davi, amigão de Davi. Estão aqui? Quando os dois morrem e Davi se torna o rei, ele diz, cara, eu tinha amizade com Jonatas. Alguém sobrou da família dele? Amém? Esses atos de lealdade com amigos ensinam os outros a respeito do verdadeiro caráter do líder e com que eles estão seguindo. Porque as pessoas são atraídas por um bom caráter. As pessoas são mais inclinadas a seguir alguém com coração bom. Amém? Outra, o líder produz lealdade sendo leal ao seu cônjuge. Devido ao casamento ser algo difícil, para muitas pessoas, qualquer um que tenha um casamento em ordem é visto como um líder natural. Ele fala, caramba, você está casado, é difícil, o cara consegue estar casado e bem, eles vão começar a olhar para essa pessoa. Você se torna um líder natural na sua comunidade por ser evidente que seus assuntos domésticos estão sob controle. A lealdade ao seu cônjuge envolve duas coisas, repita comigo, autocontrole e disciplina. Todo mundo vai ser tentado, amém? Todo mundo. Então, primeira coisa, autocontrole. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Jesus, morto não tem sentimento. Pronto, morri. Segundo, disciplina. Eu fui fiel hoje, beleza, e amanhã? Disciplina, você de novo. É igual ir para academia quem vai. Você está cansado, mas cara, eu tenho que ir. Torre de oração para quem vem. Pô, estou cansado, mas não, eu tenho que ir. Disciplina. E a disciplina pode mudar a tua história. Amém? O líder produz lealdade sendo leal à sua visão. Ninguém quer seguir um líder que seja imprevisível. Gente, esquece tudo que eu falei. A partir de agora, essa é a visão. Daqui 2 anos, esquece tudo que eu falei. Aprendemos errado. Eu não sei quantos já frequentaram igrejas assim, mas eu já ouvi de pastores que chegaram e disseram, gente, tudo que a gente aprendeu até agora estava errado. Agora é a visão tal. Andaram 5 anos, 10 anos. Não,
Desculpa, estava errado. Vamos para... E as igrejas... Que é isso? Diminuindo. Pô, pastor, mas quando que esse barulho significa diminuição? Inventei agora. O líder produz lealdade a isso. Por quê? Fala para o irmão do lado, mantenha a mesma visão. A Bíblia diz que você não deve associar-se com pessoas que mudam subitamente o rumo. Provérbios 24 e 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos. Se você é líder, desenvolva um grupo de colaboradores fiéis, firmes, constantes e leais, sendo você mesmo uma pessoa fiel, firme, constante e leal. Amém? Outra, o líder produz lealdade sendo fiel e leal a Deus. Ser leal a Deus e as suas instruções fará com que os seres humanos sejam leais a você. Amém? E eu quero indicar 2 livros que vão falar profundamente com você nesses assuntos. Primeiro, Lealdade e Deslealdade. Take a picture, please. Tira uma foto. Lealdade e deslealdade. Outro, Líderes e Lealdade. As leis da lealdade. Vai te ajudar demais. Quero falar sobre mais um desafio da liderança. O desafio do ego. Vamos lá. O desafio do ego. Você muitas vezes vai estar escondido no escalão médio de onde você está. A chave para atravessar com sucesso esse desafio é lembrar-se de que a liderança consistentemente boa é notada. Pastor, não entendi. É só ler. Ela se auto-explica a frase. Lembrar-se de que a liderança consistentemente boa, não adianta ser bom hoje, consistentemente boa, vai ser notada. Líderes de sucesso são como icebergs. Quando você olha para um iceberg, você só vê o quê? 10% dele, o restante está escondido sob a água. Ao olhar para líderes de sucesso, você só vê uma fração da vida deles. Você vê a parte que parece boa, né? Você vê a parte que normalmente não vê muita coisa que permanece escondida e que não é glamourosa. Então, como lidar com o desafio do ego? O desafio é ser um membro da equipe e continuar satisfeito enquanto você estiver contribuindo. Vou te explicar melhor. Como eu faço isso? Primeiro, let's go. Concentre-se mais em seus deveres do que em seus sonhos. E você sabe que eu falo muito sobre sonho aqui, mas presta atenção. Concentre-se mais em seus deveres do que nos seus sonhos. Podemos muitas vezes ficar tão concentrados em nossos sonhos e objetivos ao ponto de perder de vista a responsabilidade que está na nossa frente hoje. Nós sabemos onde vamos chegar? Sim, mas para chegar lá eu tenho que ser fiel hoje, e ser leal hoje, e ser produtivo hoje. Líderes eficientes, olha o que esse slide diz. Líderes eficientes prestam mais atenção na produção do que na promoção. Um poeta uma vez escreveu o seguinte: existe um homem no mundo que nunca se enfraquece. Onde quer que ele se arrisque, onde quer que se arrisque desviar, ele recebe a mão alegre na populosa cidade ou leva os lavradores prepararem o feno. Ou leva a mão onde os lavradores preparam o feno. Ele é recebido com prazer nos desertos de areia e nos corredores das florestas. Onde quer que ele vá, sempre há uma mão acolhedora. Este é o homem que corresponde às expectativas. Então vamos ao slide. Se você sempre corresponder às expectativas, você será notado. Isso é básico. Faça isso numa empresa, você vai ser promovido. Faça isso na tua família, você vai ter a melhor esposa do mundo. Marido, está reclamando da tua mulher? Corresponda às expectativas. Uma hora você vai ter a melhor mulher do mundo. E vice-versa, mulher quer o melhor marido do mundo? Corresponda às expectativas. Uma hora ele vai falar: meu Deus, cara, eu estou muito aquém do teu nível, preciso crescer para estar no teu lado. Amém? O mais importante, né? Esse homem, essa pessoa irá contentar-se com o trabalho que faz, mesmo naqueles momentos em que os outros não reconhecerem seus esforços. Quando você está no seu rumo, você não está muito preocupado com aplausos. Você fala: cara, eu tenho que fazer meu papel e tenho que fazer bem. Amém? Segundo,
Aprecie o valor da sua posição. Cara, eu estou te dando uma aula que vale muito ouro, presta atenção. Nem todo mundo vai entender e apreciar aquilo que você faz. Concorda comigo? Básico. Por isso é importante que você valorize o que você faz. Toda posição tem valor, mas quase sempre não valorizamos essa posição. Você a torna importante quando você valoriza o que faz, por mais simples que seja. Se focarmos em estar em algum outro lugar porque o consideramos melhor, então nós não aproveitaremos o lugar onde nós estamos e nem faremos o que devemos fazer para ter sucesso nele. Terceiro, encontre a satisfação em conhecer a verdadeira razão para o sucesso de um projeto. Bons líderes entendem que realmente não merecem todo o crédito pelo sucesso de algo que faz. O sucesso vem das pessoas que realizam o trabalho, principalmente os líderes que estão no meio da organização. Amém? Então, quando sabe que está dando uma contribuição significativa, quando você sabe assim, cara, o que eu faço tem relevância, você precisa de menos motivação externa. Quando você entende que aquilo que você faz é importante para Deus e para aquilo onde você não está muito preocupado com aplauso, porque você sabe que dependem de você ali. É você e Deus ali. Então, repita comigo. A definição de moral alto é... De novo. A definição de moral alto é... Eu faço diferença. Quem está com a moral alta? Legal. Faz diferença onde você está? Você faz a diferença ali? Amém? Faça a diferença. Cara, eu sou um simples gari. Seja o melhor. O melhor. Porque você já viu esses dias que ficaram em greve? Um dia eu estava vindo para a torre, acho que, eu não lembro quantos dias, se foi num outro dia já, mas tinha lixo transbordando da lixeira ali do meu condomínio. Eu olhei e comecei a ver um monte de lixo na rua. Para quem mora em Curitiba sabe que isso é algo absurdo. Eu falei, cara, parece uma guerra. E eu era de madrugada, estava vindo aqui para a igreja, eu falei, que é isso, cara? Que cena horrível. Então, é importante ou não é o trabalho que os caras fazem? Claro que é. Agora, se os caras não se valorizam, vão ficar varrendo a rua o resto da vida. E às vezes você pode ser quem? O gerente dos caras. 4. Aceite os elogios dos outros de nível médio. Deixa eu te explicar. Só tira foto, só anota, eu vou te explicar. Não há maior elogio do que reconhecimento e apreciação de alguém cuja posição e a experiência são semelhantes às suas. Por exemplo, o músico talvez goste de receber aplauso e um elogio de alguém que curte as suas músicas. Mas quando um músico recebe elogio de outro músico, para ele é diferente. Ele fala, opa, quem está me ouvindo gosta do meu som, mas o cara toca igual eu. E se ele está me elogiando, vocês estão entendendo? Todos gostam de ouvir palavras agradáveis do chefe, e muitos procuram ouvi-las, mas o elogio de um colega que ocupa a mesma posição significa mais. Aprecie isso. Amém? 5º, entenda a diferença entre autopromoção e promoção sem interesse. Eu vou te falar a diferença das duas. Pô, pastor, eu tenho aqui um gravador de áudio, começa a gravar agora. Amém? Se você quiser, porque não tem slide, eu vou ter que falar aqui. Ou filma. A autopromoção diz, o eu vem primeiro. A promoção sem interesse diz, os outros vêm primeiro. A autopromoção pensa em subir. A promoção sem interesse pensa em construir. A autopromoção pensa em guardar as informações. O que eu sei é para mim. A promoção sem interesse, ele tenta compartilhar informações. O que eu sei, vou passar para você. Vamos crescer juntos. A autopromoção pensa, eu vou levar o crédito. A promoção sem interesse, ele pensa em dar o crédito. Cara, minha equipe fez o trabalho. Parabéns. A autopromoção pensa em segurar a bola. A promoção sem interesse pensa em passar a bola. A autopromoção pensa em lançar a bola. A promoção sem interesse pensa em compartilhar a bola. A autopromoção pensa em manipular os outros. A promoção sem interesse pensa em motivar os outros. Há uma grande diferença. Amém? Pode parar de filmar agora, já deu. A autopromoção diz,
se não se autopromover, ninguém irá fazê-lo por você. Mas a promoção sem interesse diz: eu só quero ajudar a equipe a se dar bem. Todo mundo vai crescer junto. Então, se você liderar com eficácia, que é o próximo slide, se você liderar com eficácia do escalão médio de uma organização, você não vai ficar ali para sempre. Por quê? Outro slide, ou abaixo desse, a boa liderança sempre é notada. Sempre. Você perdeu a chance de dar uma glória a Deus. O lendário técnico de futebol americano Vince Lombardi comentou: alguns de nós irão fazer um bom trabalho e outros não, mas todos nós seremos julgados por uma coisa só: o resultado. Então, outro slide. Bons líderes obtêm resultados e são notados. Amém? Então, guarda isso. E eu quero falar um pouquinho agora sobre algo aqui também na visão aqui da igreja, que é a respeito do princípio de gerenciamento. Um princípio de gerenciamento. Liderar é organizar e gerenciar vidas. A igreja em célula, que é a nossa igreja, ela é um organismo vivo. Ela não é uma organização, ela é um organismo, ela multiplica, ela tem vida. Nós somos uma família, ao invés de pastor e membros. Somos uma família. Mas nós vamos cuidar de pessoas. E para isso nós precisamos de administração, amém? Nós precisamos de organização, lidar com números, controlar, montar organogramas, formar pessoas. Porque dessa maneira o resultado é eficiente. Vamos ter uma igreja enorme na cidade, alcançar um monte de gente numa bagunça. Ninguém conhece ninguém tem... Não, meu irmão, Deus não vai dar o crescimento para quem não estiver preparado. Ponto. Amém? Por isso que a gente está ralando aqui para aprender, para crescer. Gerenciamento bíblico se vê em Êxodo 18, quando um homem, Moisés foi levantado por Deus, e o seu sogro, Jetro, o ajuda a gerenciar o seu tempo e o aconselha a levantar homens para ajudá-lo e levantar líderes, chefes de quantidades de pessoas. Outro exemplo é Jesus, que gerenciou de perto Pedro, Tiago e João, gerenciou os 12, os 70, os 120. Além disso, a igreja primitiva foi gerenciada pelos apóstolos através de cartas, exortação, envios. Então, repita comigo, fala para o irmão do lado assim: uma coisa é você receber uma missão de Deus, outra é você conseguir cumprir. Amém? Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados. Por quê? Ele chama, mas nem todo mundo se prepara. Aí ele fala: pô, cara, você não se preparou? Vem só. E aí chamou um monte de gente. Aí você passa lá, poucos se prepararam. Vamos lá. Agora, é possível realizar? Sim. Se você fizer o seu melhor, entrar com garra, determinação e vontade. Neemias era um gerenciador, José foi usado por Deus para ser um gerenciador, um gerente, um administrador. Paulo supervisionou as igrejas também que plantou. E o que é gerenciamento? Gerenciamento é simplesmente conseguir que as coisas sejam feitas através dos outros. Simples. Primeiro passo para o gerenciamento. Presta atenção que aqui eu vou entrar num tópico, esse tópico se abre, aí o outro que se abriu se abre mais ainda, daí vai fechando e volta para o primeiro. Presta atenção. Estamos falando sobre Primeiro passo do gerenciamento: planejamento. Planejar é pré-determinar o curso de uma atividade ou ação, de onde eu estou saindo e onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E Deus ordena que nós façamos tudo com ordem e decência. Toda falta de planejamento. Desculpa eu ficar pedindo para você repetir, mas tem a ver para você guardar. Então você está me ouvindo, está falando e está escrevendo. São as 3 formas de aprendizado, amém? Repete comigo. Toda falta de planejamento leva à frustração. A Bíblia diz que você não pode construir um prédio, uma casa, sem parar para planejar, porque você vai chegar no meio do caminho e vai falar: faltou dinheiro. Falou: burro. Fizesse um cálculo antes. Não, Deus proverá, Deus proverá. Eu vou para as missões, legal, quem vai te sustentar? Deus proverá. Calma. Deus quer que a sua vida se torne produtiva e que você saiba o que está fazendo.
O nosso desafio, então, é trazer os princípios de gerenciamento para o reino de Deus sem institucionalizar a igreja, não deixar de ser igreja. Então, o nosso alvo é que os pentecostais tenham de melhor o fogo e que os tradicionais tenham de melhor a organização. Faz uma mistura, virou nós. Amém? Então, repita comigo. Pode bater palma. Os extremos são perigosos. Amém? Repita, os extremos são perigosos. Se os extremos são perigosos, aonde não há perigo? Quando eu encontro o equilíbrio. O equilíbrio. Como planejar? Nós estamos falando sobre gerenciamento. Primeiro passo é planejamento. Agora abriu de novo. Como planejar? Primeiro, como planejar? Ouça de Deus. Ouça a Deus. Essa é a primeira coisa que um líder cristão precisa fazer para se planejar. Qual é o alvo de Deus para a tua vida? Meu irmão, profissional, ministerial, daqui 5 anos. O que você quer que esteja acontecendo? Eu vou escrever um livro, o Careca me deu uma ideia. E daqui 5 anos? Que às vezes quando eu vejo que um pastor está pisando na bola comigo, eu falo, tá bom, a gente se fala daqui 5 anos. Aí esses dias ele deu risada e falou, pô, escreve um livro daqui 5 anos. E fala sobre isso. Acho que eu vou fazer. Porque 5 anos passam na vida de todo mundo. E quem não sabe onde vai chegar, sabe o que vai ter de diferença? A idade. Caramba, estou 5 anos mais velho. O que você vive assistindo? Power Rangers. Tipo, nem mudou, agora tem outros. Como se ouve a voz de Deus? Domingo eu vou falar sobre isso. Cara, não perca. Eu tô igual. Nossa, eu tô igual aqueles programas, né? Tô acabando. Não perca domingo. Para não perder mesmo. Como ouvir a voz de Deus? Vou procurar uma prova. A irmã Maria é a voz de Deus lá no meu bairro. Não tem a voz de Deus no teu bairro. Tem a voz de Deus na Bíblia. Leia a Bíblia. Outra, tenha tempo com Ele. Eu vou falar sobre isso. Eu não vou, para quem está assistindo na internet, eu não vou falar aquilo que eu vou falar no domingo, mas assiste o culto domingo. Pela internet, vai estar na internet depois, vai estar no YouTube. Eu só não lembro a mensagem. Eu até lembro, não lembro, mas vai vendo. Então vamos lá. Gerenciamento. O primeiro passo. Como eu faço para planejar? Primeiro, como ouvir Deus? Eu vou te dar alguns passos para isso. Você viu que está abrindo, né? Vamos lá. Primeiro, esteja em silêncio diante de Deus. Aprenda. Muitas orações são um monólogo. O cara fala. Quando Deus vai falar, ele, tchau, Deus. Eu já indiquei um livro aqui para você aprender a orar, lembra? Já falei, uma das primeiras aulas. Quem adivinhar vai ganhar algo. Quem falou primeiro? Parabéns, te dou um abraço depois, Felipe. Andando no Espírito, andando no poder, Dave Robertson, está no Google, está na internet, está de graça. Amém? Dave Robertson, andando no Espírito, andando no poder. Baixa esse livro, lê, aplique ele, você vai aprender a orar. Pastor, nada a ver, eu orava 5 minutos por dia e faz 4 anos que eu oro 2 horas por dia. Você acha que eu não aprendi alguma coisa? Alguma coisa eu aprendi. Então, vai por aí. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. A unção vai vir nos momentos. Meu irmão, quando você ouve a voz de Deus, não dá errado. Pode demorar, mas não dá errado. Amém? Teve uma vez aqui no Paraná, que eu estava orando de madrugada, aí Deus falou assim, eu estava sentado, eu estava andando, de repente, pum! Abriu o estado do Paraná na minha frente, Deus falou, muda, pega esse pastor, tira daqui, traz para cá, pega esse, leva para lá, e fez um jogo. E aí eu comecei a mandar mensagem para alguns pastores dizendo, estou indo para a tua cidade. Quando eu ia falar para eles que eu ia trazê-los de volta para Curitiba, ou mandar para outra cidade, eles falavam assim para mim, cara, Deus tinha me falado isso, e a prova que eu fiz com Deus era que você ia sair de Curitiba e ia almoçar comigo aqui na minha casa. É ou não é, Felipe? Filma aquele cara ali, ó. É ou não é? Faz um joia. Coraçãozinho para a câmera. E. Um foi ele. Fui lá e ele falou, cara, é de Deus, cara. Eu falei para Deus que você ia vir na minha casa. E quantos quilômetros você tem aqui em Guarapuava? 350? 250?
Meu irmão, ninguém viaja 250 quilômetros, sendo uma igreja grande e um estado para cuidar à toa, amém? Então presta atenção nisso. A voz de Deus, ela vai te dar direções para tudo. Outra, você entra em comunhão com o Espírito Santo. Você tem uma história com o Espírito Santo, ele é teu melhor amigo. Salmos 25, versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para quem o teme. Aí eu quero ser íntimo de Deus. Você teme a Deus, cara? Você está diante dele? Tô. Você vai ter acesso à intimidade, você vai ter direção de Deus, amém? Terceiro, desenvolva visões e sonhos. Viaje com Deus, deixa fluir, visualize o futuro. Não há impossíveis aquele que crê, amém? 4, tome autoridade sobre o diabo. Ai, o diabo! Eu ia contar uma história, mas não vai dar tempo. Então vou contar. Fiquei sabendo que na Bahia uma vez teve uma festa lá, já aconteceu aqui há muitos anos atrás. E aí teve uma festa, e aí todo mundo disfarçado, era festa fantasia e tal. E estava tendo uma reunião de oração na igreja, e a janela da igreja estava aberta. E aí começou a chover, e a galera começou a fugir da chuva. E um cara estava vestido de diabo. E aí ele se encostou assim, começou a chover mais forte, ele tropeçou e caiu dentro da igreja. Na reunião de oração, tinha um que estava com o olho aberto. Ele olhou, ó o diabo! E aí todo mundo saiu correndo. E aí tinha uma senhora lá com a cadeira de roda, e ele começou a andar em direção a ela começou, quase que ela saiu andando, aconteceu um milagre ali. Aí ela gritou assim: seu diabo, eu nem te acho muito ruim, eu até oro pela tua vida. E desesperado, eu, cara, que diabo, minha senhora, eu sou uma pessoa normal. Gente com medo do diabo, meu irmão. Só existe uma forma do diabo tocar a tua vida. Uma. Vocês estão aqui? Se você não tiver santidade na vida. A única arma para o diabo não tocar a tua vida, a tua família, teus filhos, olha para mim, é a santidade. Ai, pastor, nada a ver. Então, viva sem santidade e toma um pau dele para você ver. E quando você está em santidade, você fala, cara, você não tem o que tocar na minha vida. Por isso que o diabo fica te tentando para você pisar na bola. Porque ele sabe que na hora que você pisa na bola, aí, opa, Deus, agora eu posso. E sabe o que Deus faz? Pô, agora você pode. Vocês estão aqui? É simples assim. É você que está no controle, não ele. O diabo tem que ficar endemoniado quando você chega. Cara, chegou. Tá? É você quem manda, é você que dita as regras. O nome de Jesus está à disposição para ser usado. Agora tem gente que pega a Bíblia e diz assim, ó, no nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que uma vez uns caras foram expulsar um demônio, e aí o demônio deu um pau nos caras. Aí sabe o que o demônio falou? Conheço, tua laia, vagabundo. Não falou isso. Deve ter falado também. Falou, conheço Jesus, conheço Paulo. Mas você é quem? E deu um pau nos caras. Foram envergonhados. Amém? Então não é ter uma Bíblia, um crucifixo, uma camiseta. Eu sou poderoso. Não. É mais que isso. É o que ninguém vê. É de dentro para fora. Amém? Essa autoridade é para todos que usam e andam em santidade. Então, repita bem alto comigo. Não há guerra quando há santidade. Tipo, não tem guerra. Você chega e, cara, acabou. Sabe, você chega no lugar, acabou a palhaçada, tá fazendo o que aqui, cara? Não tem quem? Não tem guerra. Acabou a guerra. Você chegou. O reino chegou junto. Chegou um monte de anjos junto. Se você não souber o poder que você tem quando você anda em santidade, você anda aquém da sua vida espiritual, querido. Você não tem noção. A Bíblia diz que uma vez um anjo, Fabinho, você lembra quantas pessoas um anjo matou? Lembra que teve uma guerra lá, e aí um anjo foi enviado e matou não sei quantas pessoas, um anjo. Tenta descobrir aí. Ele é meu ajudante de assuntos que eu me esqueço. Um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Pastor, eu pequei. Eu não estou em santidade. Tem uma saída. Se arrependa,
mude a direção da tua vida. Por que é arrependimento? Deus, eu te peço perdão e continuar na mesma atitude? Não, eu errei, Deus. Eu te peço perdão. Pede perdão para quem tem que pedir, se acerta com Deus e começa uma nova história, amém? Então sempre tem saída, mas não queira ir para guerras com falta de santidade. Você vai tomar um pau. É por isso que igreja que sai em rebeldia, você vê que a vida dos pastores, eu sou pastor, vou abrir uma igreja no meu peito. Você estuda a vida, para e fica analisando. Só analisa e dá tempo. Meses, dá tempo, dá anos, você começa, meu Deus, quanto pau! Por quê? Vai entrar numa guerra sem estar debaixo de envio, de autoridade. Deus me deu uma autoridade, estado do Paraná, Paraguai e Colômbia. Você não me vê fazendo guerra em outro lugar. Você não me vê plantando igreja aqui em Santa Catarina. Não fui chamado. Se um dia Deus quiser que eu implante igreja em outro lugar, Ele vai usar o meu pastor para abranger a minha área de atuação. Agora, aqui no Paraná, aqui não, cara. Aqui eu estou debaixo de uma direção. E a gente vê as igrejas crescendo, trocando de galpão e as coisas acontecendo. Amém? Achou, família? Segundo Reis, capítulo 19, 185 mil assírios foram mortos por um anjo. Amém? O que é o teu chefe? Estou falando que ele vai matar teu chefe. Só estou dizendo que você fica, ai. Meu irmão, você tem um exército junto com você, cara. Você não vê, mas ele vê. Quando você chega, por isso que você não tem que ir onde ele não mandou você ir. Vou fazer um evangelismo na rave, quem mandou? Deus mandou. Não, tudo bem, mas está debaixo de que autoridade? Quem? Não, comigo. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Que não voltaram para a igreja, continuaram na rave, estão lá. E não é para rir, sério. Você tem vontade de chorar. Pessoas que tocavam no louvor. Pessoas que eu cheguei a falar assim, cara, Deus está me mandando você andar comigo, você vai ser um dos pastores. Naquela época a gente não tinha 60 igrejas. Se tivesse 10 era muito. Sabe o que eu tenho no meu coração? Que esse cara seria um dos pastores que estão no nosso meio. E foi fazer coisa na força dele, se perdeu, amém? Quinto, mantenha um registro cuidadoso dos seus pedidos diante de Deus. Tenha um caderninho, uma oração, pessoas que você tenha orado para voltarem. Tenha isso. Sexto, louve a Deus de antemão pela resposta. Isso é fé. Deus, eu te agradeço por isso e tal. E ore sem cessar. Meu irmão, a Bíblia diz faz muito tempo, orar sem cessar. E as pessoas acham que é loucura que a gente faz de ter uma torre de oração aqui, que funciona das 4 da manhã às 7 da noite. Ai, vocês querem ser o quê? Nós queremos ser o que a Bíblia está mandando ser, orar sem cessar. Tem um turno, pessoas estão aqui, o Bola de São Paulo tem, um monte de bola tem, torres. Presta atenção, cara. Dependência de Deus, amém, isso mostra. Isso está debaixo do A. O que era o A? Como planejar, né? Ouvir de Deus. Letra B. Determine seus objetivos. Você nunca vai chegar aonde se você não tem objetivo nenhum. Ai, pastor, por que você pede para as pessoas da sua igreja fazerem os objetivos para o outro ano? Eu vejo gente tirando sarro da gente. Tirando, sabe? Cara, ótimo, continua tirando sarro. O importante é que quando vence o ano, eu pego a minha lista e os meus objetivos, eu só vou listando. Pô, glória a Deus, alcancei. Porque quem não sabe onde vai chegar, qualquer lugar tá bom. Ai, tá bom. Mas quem sabe onde vai chegar... Ai, pastor, mas isso aqui não é querer manipular Deus? Não, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir de Deus. Então eu fiz uma lista debaixo do que Ele me mostrou. Amém? Terceiro, C, estabeleça sua escala de prioridade. Isso é importante. Você tem que saber o que é urgente, o que é importante, o que deve ser feito agora, o que deve ser feito depois. Se você não souber o que é prioridade na tua vida, você vai viver igual bombeiro. Vive apagando fogo. Ai, tem que fazer isso. Ai, eu tenho que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E eu conheço pessoas que a vida está passando, anos estão passando e não tem nada de produtivo. Enquanto isso, eu tenho muito mais atividade, consigo fazer 4 aulas de idiomas, faço um monte de coisa, porque eu sei o que é prioridade, eu sei o que é urgente, eu sei o que pode ser feito amanhã. Está tudo certinho, planejado. Ninguém é melhor do que ninguém. Alguns planejam melhor. Aí isso faz a diferença. D. Planeje suas estratégias. Como é que você vai chegar? Que renúncias você precisa fazer?
Aí, pastor, eu quero ir na torre, eu não consigo acordar de madrugada, dorme mais cedo, eu não consigo. Mas o que você fica assistindo? Tem aquele filme lá, o Corujão, na Globo. Quem lembra do Corujão? Meu irmão, dia de semana, eu não sei o que é TV à noite. Eu não sei. Agora, por quê? Eu tenho uma TV no meu quarto. Amém? Tem uma TV que é só pegar o controle e ligar. Eu falo, não é minha prioridade. Eu quero acordar cedo para ir na torre. Mas, de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, quando eu não prego de manhã aqui, meu irmão, já fui dormir 4 da manhã assistindo filme. Assistindo, curtindo, dando risada, às vezes vivendo e dormindo. Por quê? Prioridade. Sexta-feira é meu dia de filme. Eu sei qual é o dia. E isso não atrapalha as minhas prioridades. Vocês estão entendendo? Tem gente que quer manter, não quer, qual que é a parada aqui? Não quer renunciar a nada. Pô, pastor, quero entrar em forma para conseguir ter mais disposição. Beleza, cara, entra em forma. Aí no outro dia eu vejo o cara com Big Mac na mão. Pô, mas é saudável. Vocês estão entendendo? O que você precisa renunciar para chegar onde você falou? Então, eu só dei 2 coisas básicas, mas tem muitas coisas. O que você precisa renunciar para chegar? Com quem você pode contar? Outro, faça um cronograma, faça um planejamento periódico dos seus objetivos pessoais, ministeriais, vida financeira. Amém? Vai dando os passos. E outro, F, avalie seus recursos. Quais habilidades você vai precisar para chegar em tal lugar? Quem são as pessoas que você vai precisar? As pessoas precisam ser treinadas ou não? Sabe um cuidado que você tem que ter aqui? Cuidado para não colocar a pessoa certa, com o dom certo, no lugar errado. Você mata a pessoa. O cara tem um dom certo, o cara certo, mas você colocou no lugar errado e matou. Acabou. Cuidados no planejamento. Não tem slide. Me grava falando. Se for bom, anota, digita. Cuidados que eu tenho que ter no planejamento. Primeiro, planeje um pouco além da capacidade. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com fé. Deus sempre vai nos surpreender. Segundo, esteja preparado para fazer eventuais mudanças. A Bíblia diz, segundo Bigard, capítulo 3, versículo 4, bem-aventurados flexíveis, porque não serão quebrados. Amém? Todo crescimento vem de mudanças. 4, envolva outros no processo de planejamento. Várias cabeças pensando junto, os brainstorms, a galera, todo mundo pensando, sai, chega. Meu irmão, aqui nessa igreja, toda segunda-feira a gente tem reunião com os funcionários. A gente sempre está planejando, então não sou só eu. E aí? E aí vem as ideias. Aí quando chega o resultado final, a igreja, meu Deus, como os caras pensaram nisso? Cara, não tenho nada a ver com o negócio, foi uma galera pensando, jogando informação. Se na empresa pode fazer isso, por que na igreja não? Por que na tua vida não? Amém? Envolva outros. Obedeça às práticas e procedimentos da igreja. Não, quero fazer o que eu quero. Anda na cartilha, meu irmão, vai na bênção. A igreja tem uma identidade, tem uma visão. Quando nós começamos a igreja, chegou um cara uma vez com uma folhinha assim para mim. Pastor, eu estou frequentando essa igreja, eu estava analisando, isso aqui é algumas mudanças que poderiam melhorar essa igreja. Eu falei, que legal, cara, obrigado. Coloquei no bolso. Não sei onde foi parar esse papel. Sexto, seja claro ao apresentar o seu planejamento. Comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Então, esteja certo que não há dúvida. Mesmo quando todo mundo fala que não tem dúvida, saiba, tem uma. Sétimo, esteja sempre sensível à liderança do Espírito Santo. Por quê? Repita bem forte comigo. A unção de ontem não serve para hoje. Amém. Vamos falar sobre mais uma lei de liderança. A lei já falei um pouquinho disso em alguma aula atrás, não sei qual, mas agora eu vou entrar de novo nesse assunto. Não é a mesma coisa, mas tem o mesmo viés. Vamos lá. A lei da conexão, que diz que líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha. Amados, há incidentes na vida e na carreira dos líderes que se tornam momentos de definição para a sua vida, para a sua liderança. E na percepção dos seguidores, do público em geral e dos historiadores, esses momentos muitas vezes mostram o que aqueles líderes são e o que eles representam. Então, no que diz respeito em trabalhar com pessoas, o coração vem antes da mente. Isso vale
tanto em casos em que você se comunica com um estádio cheio de pessoas, comanda uma reunião de equipe, ou tenta se relacionar com seu marido ou com sua esposa. Presta atenção, isso vai ajudar você até na sua casa. Pense em como você reage às pessoas. Quando você ouve um palestrante, um professor, um pastor, você quer ouvir um monte de estatísticas, um monte de fatos, ou você prefere ouvir um palestrante que se liga a você, através do aspecto humano, através de uma história, de uma brincadeira, e ele se conecta? Claro que o terceiro. Se você já integrou uma equipe vitoriosa nos negócios, no esporte, em outra área, você sabe que o líder não se limita a dar instruções e colocá-los no caminho. Sabe que ele se ligou com você na área emocional. Em algum momento, pum, houve uma conexão. Então, vamos lá? Para que líderes sejam eficazes, eles precisam se ligar às pessoas. Por quê? Porque você primeiramente precisa tocar o coração antes de pedir a mão. É a lei da conexão, queridos. Todos os grandes líderes e comunicadores reconhecem essa verdade e a seguem quase que instintivamente. Você não consegue colocar uma pessoa em ação, a não ser que você toque a emoção nessa pessoa antes. Então, bons líderes se preocupam em se ligar aos outros a todo tempo. Quer estejam se comunicando com uma organização, ou quer que estejam se comunicando com uma pessoa só. Então, preste atenção em algo. Quanto mais forte for o relacionamento que você estabelece com seus seguidores, maior é a conexão e é mais provável que essas pessoas queiram te ajudar. Quanto mais conexão você tiver com elas, mais elas vão querer te ajudar. As pessoas não se interessam por quanto você sabe, até perceber o quanto você se interessa por ela. Entendeu? Não, né? De novo. As pessoas não se interessam por quanto você sabe, até perceber o quanto você se interessa por ela. Eu não sou bom de matemática até hoje, por causa daquele maldito lápis de tabuada. Quem já teve esse lápis? O negócio foi uma desgraça na minha vida. Mas no primeiro ano do colegial, que hoje não se chama mais primeiro ano do colegial, se chama alguma coisa que é no seu nome. Primeiro ano do ensino médio? Isso. Eu fui o melhor aluno da minha sala. Ao ponto de, duas coisas. A diretora, uma vez a minha escola tinha aula de sábado e eu treinava, eu andava de skate naquela época, e eu treinava para valer. E eu fui de skate para a aula para poder ir treinar depois. E alguém pegou meu skate, foi andar e caiu. E o skate foi no corredor e foi embora para a diretoria, meu skate. Bem na direção da diretora, ela pegou. E quem é o dono disso? Eu falei, sou eu. Aí eu saí da sala nervoso, vou pegar no meu skate e tal. E aí, ela vem me seguindo. Eu fui seguindo ela, de repente eu caí na diretoria. Ela, qual é o teu nome? Eu falei, Marcelo. Do quê? Marcelo Bigardi. Ela, Marcelo Bigardi? Devolveu o skate. Por que você trouxe o skate? Ah, porque eu sou atleta e tal. Você poderia falar para os alunos, né? Que, nossa, é uma honra ter um atleta no nosso meio. Mudou o negócio. Eu falei, sério? E aí ela, nossa, sua professora tal fala muito bem de você. Essa professora era professora de matemática. Por mais que eu namorei com a professora de educação artística. Mas não era de educação artística, era de matemática. A de matemática, uma vez eu fui mal na prova. Ela voltou, ela falou, vou repetir a prova, porque se o Bigardi foi mal, eu não expliquei direito. Amados, se eu tivesse essa professora de matemática até hoje, eu teria me formado em matemática, eu seria um professor. Porque ela foi a única mulher que conseguiu desmistificar os números. Minha esposa é boa de matemática. Ela fala que ela não vê o número como eu vejo. As contas, ela começa a fazer uns cálculos, dá tudo certo. Eu falta dedo para contar. Naquele ano, não. Ela conseguiu fazer. Só que essa mulher, ela se conectava com os alunos. Não tinha um aluno que não gostava dela. Segundo ano, presta atenção. Um dos caras que ajudou a calcular, obrigado. Um dos caras que ajudou a calcular o metrô de São Paulo. Um japonês. Inteligentíssimo. Muito mais que essa professora. Mas muito mais. Todo mundo foi mal. Ninguém era amigo dele. E sabe o que ele falava quando a gente falava assim? Pô, professor, a gente não está entendendo. Ele, regaçar a manga, né? Estudar, né? E como eu tinha adquirido uma moral no primeiro ano, eu causava as revoluções no segundo.
Não vai fazer, ninguém vai fazer prova aqui. Eu era o revolucionário da turma. Mas por quê? Qual foi a diferença? A primeira professora, ela se conectou. E quando ela falava, todo mundo entendia, cara. Vocês estão aqui? Você cria credibilidade com as pessoas quando se liga a elas e mostra que realmente se interessa e quer ajudá-las. Sabe o que a gente vê nessa professora? Ela queria nos ensinar. Sabe o que o japonês queria? Receber o salário. Tipo, estudar, né? Estudar, arregaçar a manga. Eu só fui perder o trauma de japonês quando eu conheci o Fabinho. Eu falei, ó, tem algum japonês bom. Porque eu fiquei com trauma do cara. Foi horrível. Então, fala para o irmão do lado, nós devemos nos conectar às pessoas individualmente. Um dos segredos de se conectar aos grupos é reconhecer que mesmo em um grupo, presta atenção, estou te dando uma dica quando você estiver pregando em lugares com muita gente. Por mais que tenha muita gente, se comunique como se você estivesse falando com uma pessoa. Amém? Brinque como se você estivesse brincando com uma pessoa. Se conecte como se você estivesse se conectando com uma. Cara, mas tem 20 mil pessoas no meu ouvido, não interessa, como se estivesse com uma, brincando com uma, conversando com uma. Amém? Não tente falar para os milhares, se concentre em uma pessoa. É a única forma de se ligar. Eu não guardo todas as pregações que eu ouço. Tem pregação que eu tenho que ouvir 2, 3, 4, uma eu ouvi 18 vezes. Amém? Mas teve caras que uma pregação foi o suficiente para guardar. O cara se conectou. Como estabelecer uma conexão? Assista o Matrix. Quer você fale para uma grande plateia ou bata um papo com alguém no corredor? A direção e a orientação é a mesma. Primeiro, você deve conectar-se consigo mesmo. Olha que dica, gente. Você precisa saber quem você é e confiar em você e na sua identidade, caso deseje se conectar com alguém. As pessoas não atendem o chamado de uma trombeta segura. Quem é você? Onde você vai? Já não rola. Seja confiante. A gente faz um treinamento aqui na igreja, toda quinta-feira, e um desses treinamentos, eu não lembro qual deles, mas um desses, o pastor falou assim que tinha um cara que ia na igreja, e um dia o pastor sempre via aquele cara na igreja, e um dia o cara veio falar com ele assim, falou, cara, em primeiro lugar, pastor, eu não acredito em nada que você fala. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em uma pregação tua. O pastor falou, mas o que você está fazendo aqui? É que você fala tão confiante naquilo que você fala, que eu gosto de te ouvir falar. Sério, o cara ia para ouvir simplesmente porque o pastor falava com convicção. Pá, e ele falou, cara, a sua convicção me faz vir na igreja. Lógico, o cara depois não falou o que ia acontecer, mas de tanto você ouvir, eu criei um ditado. Tem aquele ditado, como que é? Eu criei um bem legal. Cinta mole e bunda dura, tanto bate até que cura. Bem, olha, guarda pro teu filho isso. Escreve e coloca no quarto. Filho, decora isso, você nunca mais... Se conecte com você mesmo. Saiba quem você é em Deus, cara. Amém? Segundo, você deve se comunicar de forma aberta e sincera. As pessoas podem identificar um impostor a quilômetros. Alguém disse o seguinte, nada é mais eficaz do que um elogio sincero, e nada é mais prejudicial do que um cumprimento fingido. Amém? Líderes autênticos se conectam com os outros. Você tem que conhecer o seu povo, você tem que praticar o que prega, porque essa é a lei da credibilidade, amém? Você tem que ir onde as pessoas estão, precisa aprender a falar a língua da pessoa, você precisa tentar sintonizar com aquela pessoa, no histórico, na educação. Às vezes, uma vez um pastor me falou, cara, não vá fazer uma visita num bairro humilde com um carro bom, pega um carro mais simples, vai lá, se conecta, porque senão se intimida. Também não faça o contrário, vai num lugar chique com um carro ruim, pega emprestado um carro bom, mas vai. Você tem que aprender a se conectar. Vocês estão entendendo? Chegar em um lugar, querer falar difícil demais, o cara não estou entendendo nada.
e falar na gíria demais no lugar que ninguém entende gíria. Então você tem que saber se conectar. Precisamos aprender como comunicadores a nos adaptar aos outros e não esperar que os outros se adaptem a nós. Então, o segredo da boa comunicação é: concentre-se nos outros e não em si mesmo. Você sempre estabelece a conexão mais rapidamente quando não se concentra em si mesmo. Em outras palavras, acredite na pessoa que está falando. Olha para mim, cara, entenda algo. Uma coisa é você se conectar com alguém porque você sabe que aquilo que você vai falar é importante. Amém? Entenderam até aqui? Outra coisa é se conectar com alguém porque você fala, cara, você é importante. Tipo assim, eu tenho ouro, mas eu preciso dar esse ouro para você porque você é importante onde você está. Uma vez, um pastor, posso contar outra historinha? Um pastor foi falar com um amigo. E esse amigo falou assim, pastor, é verdade que você conheceu o pastor tal? Ele falou, sim, verdade. Como ele é? Aí esse pastor contou uma história. Ele falou assim, existem 2 homens. E aí, aliás, não contou a história, ele falou o seguinte, eu conheci 2 pastores. Um outro e esse que você me falou. O outro que eu conheci é um cara que era o cara. Quando eu estava falando com ele, não era nem o mais famoso, tá entendendo? Ele conheceu 2 pastores. De voltar à história, para você entender. Deixa eu explicar o que eu falei, estava entendendo, uma pessoa falou não, então eu tenho que explicar de novo. O pastor foi conversar com o membro da igreja. O membro da igreja falou assim, você conheceu o pastor tal, que é um pastor super famoso? Ele falou, conheci. E eu não só conheci ele, como conheci um outro. Daí eles perguntam, como eram os 2? Falou, o que não era tão famoso que você me perguntou, era um cara demais. Ele é o cara. Tudo que ele falava, eu falei, eu preciso aprender muito para chegar ao nível desse cara. Falou, mas e o que eu perguntei, o que é famoso? Ele me fez me sentir o cara. Toda a conversa, ele me levou para cima. E eu me conectei a ele. Então o cara era mais famoso, era mais inteligente que os 2 juntos. Mas o jeito que ele se conectou fez com que o cara se sentisse o cara. Um dia eu recebi um pastor aqui na igreja que tem 85 mil membros na igreja dele. A gente se encontrou à tarde, e a gente tem amigos em comum, e resolveram passar aqui para me apresentar ele. Não deu 5 minutos de conversa, deu 3 minutos. Adivinha? Eu me senti o cara. Concorda que eu sou uma unha perto desse cara? 85 mil membros. E com 3 minutos de conversa, eu me apaixonei por ele, e ele me fez me sentir o cara. E eu falei, essa é a lição, cara. Quando for conversar com alguém, você não é o cara. Por mais que você seja e saiba, a pessoa é a pessoa. A pessoa é o cara. Ele tem valor. Joga para cima, mostra o valor que ele tem e tenta ensinar para ele crescer. Amém? Para ele crescer mais. Precisamos acreditar nas pessoas. E nós devemos oferecer orientação e esperança para o povo. Quando você dá esperança para o povo e dá um futuro, ela se conecta. Amém? E alguns líderes têm problema com essa lei da conexão, porque elas acreditam que estabelecer conexão é responsabilidade dos seguidores. Pô, eu sou o chefe, você que tem que vir atrás de mim. Não, não, não. O bom líder, cara, eu sou o líder, mas vem cá, cara. Perguntaram para um alpinista, esqueci o nome dele, não sei se eu já falei o nome dele aqui em alguma aula, mas é o primeiro americano que escalou o Everest. E numa entrevista perguntaram assim, qual é a parte mais legal de ser o primeiro cara a escalar o Everest? O que te inspira? Ele falou, sabe o que me inspira e me motiva? Todas as vezes que eu não estou lá, mas eu desço para buscar, para levar caravanas, para fazer as pessoas verem o que eu vi e sentir o que eu senti. Isso me inspira. Meu irmão, o cara já tinha um título, o primeiro escalador americano, mas ele tinha prazer de levar pessoas até o alto. Vocês estão aqui? Então, o prazer dele não era ficar no topo, era descer e levar pessoas para o topo. Fala para o irmão do lado, Deus espera que esse seja o seu prazer. Amém? Amados, eu sei o que a torre de oração está fazendo na minha vida. Eu sei. E se eu não fosse um líder que amasse vocês, eu ficava quietinho, dava só um toque para o Guimar, vinha só eu e ele, ligava os telões e ficava só nós. E eu fico quase que enchendo o saco dos líderes. Cara, vão, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, vão. Às vezes desgasta
ter que ficar cobrando os outros. Mas eu sei a diferença. Da onde eu estou, então, eu fico toda hora descendo e puxando. Toda hora, vem, vem. Amém? Líderes de sucesso que obedecem à lei da conexão sempre tomam a iniciativa. Sempre faz algo para, cara, vamos andar junto. Os diáconos vão receber uma mensagem, se já não receberam, eu tenho um grupo de WhatsApp com os presbíteros. Tenho uma com os pastores do Paraná, tenho uma com os presbíteros. Eu falei, agora eu vou mandar um WhatsApp para os diáconos, para a gente estar junto, mandando mensagem, bom dia, e conversar em alguma coisa direta. E a gente criar esse vínculo, que eu já estou conseguindo com os presbíteros. Mas a iniciativa partiu daqui. Amém? Presta atenção nisso. Agora, nem sempre é fácil, mas é importante. Repita, não é fácil, mas é importante. Então, qual é o... Há um antigo ditado que diz o seguinte: para guiar a si mesmo, use a cabeça. Para guiar os outros, use o coração. Amém? E para terminar nossa aula, vamos falar sobre algo que pode mudar a tua vida para sempre. Amém? Financials. Muitas pessoas, vai lá, não reconhecem uma colheita quando ela chega. A aula que eu vou te dar hoje sobre finanças vai mudar a tua história. Ah, pastor, vai? Vai. Você vai começar a pensar em algo diferente. Repita comigo. Uma colheita ocorre diariamente. Pastor, vou te provar. O que é uma colheita? Pergunta para mim, pastor, o que é uma colheita? Mais forte. O que é uma colheita? Colheita é alguma coisa boa que Deus envia para a sua vida. Não necessariamente seja um cheque. Amém? Presta atenção. É alguma coisa boa que Deus envia para a sua vida. É alguma pessoa que te abençoa, que te encoraja, que te corrige, que te fortalece, que te aperfeiçoa. É alguma ideia plantada por Deus, porque quando Deus quer te ver lá na frente, Ele não vai te dar os caminhos, Ele vai te dar uma ideia. E cada caminho Ele vai depender de você e chegar nele e falar, Deus, qual é o próximo passo? Mas a ideia Ele vai pôr em você. Então é uma ideia, é uma oportunidade que você tem de resolver um problema, porque nós fomos criados para resolver problemas. E quanto mais problemas você resolve, maior é o seu salário. Você é pago para resolver problemas, amém? Não queira comparar o salário de um advogado de um office boy. Há errado as duas profissões? Não, mas os problemas que um resolve é completamente diferente do que o outro resolve. Cada um recebe proporcionalmente, amém? Então, toda noite, quando você chegar em casa, poder parar o carro na garagem, olhar para a lua, olhar para o céu, você tem que dizer, Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Sabe por quê? Porque Ele manteve os anjos, que nós falamos agora há pouco, ao seu lado, ao seu redor, te protegendo. Por quê, amados? Porque você não acordou num hospital cheio de tubo. Fala para o irmão do lado, isso é uma colheita. Você sabia que milhares de pessoas vão chegar em casa e não vão chegar em casa como nós vamos chegar? E às vezes pessoas chegam em casa e são ingratas. E Deus fala, cara, olha o que eu fiz por você hoje, cara. Te protegi o dia todo. Quando você acordar pela manhã, respirando, vivo, olhar para fora da janela, puder ver o sol de manhã, bonito, brilhante, você acabou de receber uma colheita. Quando você sentar para jantar e olhar para o prato e olhar ali, comida, você pode comer até ficar cheio, você pode até transbordar. Isso é uma colheita. Quando você engolir seu alimento, você acabou de receber outra colheita. Milhões dariam tudo para ter uma razão para acordar cedo. Milhares de pessoas estão desempregadas. Estão procurando por um lugar de significância, porque o trabalho dignifica o homem, concorda comigo? E você tem o seu, cara. Quando você deita à noite no travesseiro, coloca a tua cabeça no travesseiro, olha para o teto por alguns momentos, pode cair a chuva que for, você está seguro, cara. Os ventos sopram forte, pode ter 3 porquinhos lá fora, soprando, o raio pode flamejar, mas você está seguro, você tem um teto, você está confortável. Sabe como isso se chama? Colheita. Ai, Deus, eu não recebi.
nenhuma bênção financeira hoje. Aí Deus, cara, você recebeu um monte de colheita. Quando seu filho vier correndo para você dizendo, papai, 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 papai. E se for mulher, papai, mais 1000 palavras. Se for menina, quem tem filha sabe o que eu estou falando. Lembre-se, e você cansado, deixa para lá. Está assim de pai, que daria tudo para que o filho pudesse fazer o que o seu faz. Uma vez um amigo foi na casa de uma pessoa e levou o filho. E ele tinha uma criança numa cadeira, numa cama na realidade, que não mexia nada. E aí o filho desse amigo que foi na casa do outro, começou a correr, e o cara ficou mal envergonhado. Falou, para fulano. Sabe aquelas crianças cheias de saúde? Aleluia! Como diz o Tiago, alelórias, a irmã Creide. Aí sabe o que o pai daquele menino que estava na cama falou? Pelo amor de Deus, cara, deixa teu filho correr, eu daria tudo para ver o meu correndo, quebrando as coisas, cara. Tudo eu daria meu braço para ver meu filho fazendo isso. E ele não pode. Quando você vê seu filho correndo, te abraçando, e você cansado, sabe o que você acabou de receber? Uma colheita. Tem gente que a casa está silenciosa. Só quem perdeu um filho pode expressar isso. Eu nunca perdi, graças a Deus, mas só quem perdeu um ente pode expressar o que é ter um barulho em casa e de repente um silêncio em casa. E às vezes você reclamando por causa do barulho. Meu irmão, quando eu casei, eu era muito chato. Como é que é o nome daquela pessoa que tem tudo guardadinho no lugar? Perfeccionista. Muito, 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 demais. Quando o Lucas nasceu, esse menino entrou numas provas com Deus, cara. O Lucas, ele tem razão quando ele olha para a Vivi e fala assim, você não sabe o que eu passei na vida, menina. Ele tem razão de falar isso. O que eu bati na mãozinha dele, não bate, não mexe, não mexe, não mexe. Até eu aprender, cara, tira os CDs do lugar, cara. Deixa ele brincar. Aprendi cedo, eu tenho 2 filhos que eu tirei os CDs de baixo. Vocês estão aqui? Até porque agora um ensina o outro, né? Lembra que eu falei esses dias acho que foi domingo passado, da fileira de Hot Wheels que a gente tem? Acabou de chegar uma criança em casa e não mexe nos carrinhos, porque os outros hoje ensinaram. Mas, queridos, quantas vezes eu quis ser metódico na minha casa e, graças a Deus, eu aprendi cedo, mas eu fiquei brigando com uma coisa que é saudável. Nós, queridos, temos o verdadeiro óleo curador, a palavra de Deus, que cura todas as feridas. Milhares de pessoas estão sem salvação. Milhares de pessoas não têm transformação na sua mente, não têm ensino, perecem por falta de conhecimento. Amados, olha para mim, quantas pessoas você conhece, que a vida para elas é mais um dia. Vem, passou mais um dia. E para nós, a cada dia é uma aventura em Deus. Você já acorda dizendo, uau, mais uma aventura. Eu não sei se você é igual eu, mas eu já acordo animado. Aliás, eu vou dormir animado e acordo mais motivado. Meu irmão, isso não é natural, isso é Deus. Quantas pessoas você conhece que o dia só está passando? Mais um dia. Chega domingo à tarde. Quem aqui tinha depressão domingo à tarde que estava chegando na segunda? Antigamente. Domingo à tarde era a pior coisa para mim. Não era convertido, não tinha que fazer domingo à noite. Era um tédio, um saco. Hoje, meu irmão, não vejo a hora de chegar domingo. Você está entendendo? Nós temos aprendido com Jesus, temos descoberto o reino de Deus, temos a Ele tem mudado a nossa vida. Sabe como isso se chama? Uma colheita. Nunca esqueça suas colheitas, sabe por quê? A ingratidão, grava essa frase, a ingratidão foi o primeiro pecado, e Deus não se esqueceu disso. O diabo tinha tudo, acesso a Deus, guiava os anjos na adoração, via o que nós não vemos, e ele foi ingrato. A sua vida, meu querido filho e filha, irmão e irmã, a sua vida tem sido um desfile de colheitas. Eu não vejo nenhum cheque. Se você ainda pensa assim, você não está entendendo nada dessa aula. Você precisa aprender a reconhecer a sua colheita. Sua colheita é alguma pessoa, alguma coisa que você pode abençoar, ou que pode abençoar ou beneficiar você.
Sabe o que é uma colheita? É quando alguém te apresenta para alguém que vai ser importante na tua vida. Nada é mais importante na vida, tirando o relacionamento com Jesus, do que relacionamentos com pessoas. Você sabia que com 4 pessoas, 4 ou 6, Fabinho? 6 pessoas. Com 6 pessoas, você conhece qualquer pessoa na face da terra. Aí, quando eu descobri isso, eu falei, vamos ver se é real. Pô, queria conhecer o Arnold Schwarzenegger. Não, o Sylvester Stallone. Eu queria conhecer. Aí, o pastor da igreja de Los Angeles, o Bola de Neve de Los Angeles, trabalha no hotel que a mulher do Schwarzenegger mora. Ele já dirigiu o carro para o Schwarzenegger algumas vezes. Que é a ponte, não deu 3 pessoas. Sempre alguém conhece alguém que conhece alguém. E quando você não pode ser recomendado, é a pior coisa que tem. O que você acha sobre aquele fulano? Gente boa, mas eu não contrataria. Agora, a melhor coisa que tem é quando alguém fala assim, cara, pode ligar, é meu amigo, eu garanto. Isso é uma colheita, concorda comigo? É um fluxo de favor, de aceitação na vida. Os meus melhores amigos, os pastores que eu ando junto, muitos pastores eu conheci, porque eu conheci um, aí esse me apresentou para fulano, que apresentou para fulano, de repente eu entrei num circuito de pastores que são até reconhecidos, de pregar lá na Batista Getsemane, de um cara que eu era fã, e hoje virou meu amigo, Jorge Linhares. É um senhor que vem, agora no céu dizendo, vem aqui, está confirmado, vem de novo. E aí, ô Biga, ele sempre chama a gente, eu de Biga, ô Biga! E quando ele vê eu e a Vivi, ele fala, ô Biga, trouxe tua filha de novo? Era um cara que eu olhava, nossa, quando eu vou conhecer o pastor Jorge? Alguém me apresentou, e viramos amigo. Você não tem noção, quando alguém te apresenta para alguém, qual a conexão, que colheita é essa? Amém? Fala para o irmão do lado, sua colheita já existe. Amém? João 1, sabe por quê eu quero te falar isso? Porque o mundo perdeu a maior colheita, que era Jesus. Está com esse texto aí, o último? Não? Então eu vou ler um texto. João capítulo 1, versículo 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Amados, olha para mim. Jesus, tem uma música que diz assim, ó, Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser, Jesus Cristo mudou meu viver. Quem aqui pode dizer que Jesus Cristo mudou seu viver? Ele andou no meio do povo dele. E sabe o que o povo fez? Você não é o filho de Deus. Perderam a colheita. Em outras palavras, Jesus estava andando no meio dos caras e os caras não reconheceram. Fala para o irmão do lado, cuidado, para que você deixe passar quieto a colheita e o milagre que passa por você todos os dias. Porque uma coisa é Deus abrir a porta da oportunidade, outra coisa é você reconhecer a oportunidade. Opa, reconheci. Uma amizade, querido. Eu já apresentei pessoas para pessoas que quando essa foi apresentar, fez cara feia para outra. Eu já apresentei skatista para donos de marca. E eu falei para o skatista assim, falei, ô fulano, dá a melhor volta na tua vida. Fiquei quieto assim, falei, dá a melhor volta da tua vida agora. E eu falei, ô fulano, eu quero te apresentar o ciclano. E o cara, tô cansado. E não andou, não fez nada. Sabe o que aconteceu? Não ganhou o patrocínio que o cara estava disposto a dar, porque eu já tinha enchido a bola do skatista para o outro. Eu gosto de fazer conexões. Já apresentei pastor para outro pastor, e esse pastor foi lá e fez um monte de palhaçada. Eu falei, cara, me perdoa. Mas também já apresentei pastor para pastor, o cara falou, meu, você mandou a maior bênção de todos para cá, você não sabe como esse cara foi usado por Deus. Quem você quer ser? O cara que deixa essas oportunidades passarem, ou aqueles que vão aproveitar as oportunidades? Te falei que essa aula sobre finanças ia mudar a tua história? Concorda comigo? Colheita não é o que você recebe todos os dias. É muito maior. É muito maior. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado porque nós podemos estar diante de Ti e aprender coisas tão preciosas.
Nós queremos te agradecer por cada colheita que nós temos vivido, que nós temos recebido. O Senhor é o Deus que nos dá essas colheitas e nós queremos te dizer obrigado. Obrigado pela vida, pela salvação em Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua nos guardando, continua nos levando, nos dando direções em nome de Jesus. De olhos fechados ainda. Eu sei que há muitas pessoas que têm nos visitado na escola de excelência aqui. E talvez até por outras igrejas também, que não são cristãs ainda, que estão longe ou de repente nunca tiveram tão perto de Jesus e foram atraídas para cá por causa das aulas de liderança. E você tem dito, puxa, cara, tenho aprendido muito numa igreja, nunca imaginei que eu ia aprender aqui. Antes de você ir embora hoje, eu queria te dizer que a maior colheita que você pode ter é ser amigo de quem te criou, querido. Quando Deus te criou e Deus me deu a ideia de fazer a escola de excelência, Ele pensou em você, Ele sabia que você seria atraído sobre esse assunto, sobre liderança. Mas sabe o que Ele te diz? Que você é mais importante do que qualquer ensino. Que a maior colheita Ele já tem dado há tantos anos atrás, que foi enviar o Filho dele para morrer por você e te dar vida. E essa vida nós só temos se tivermos um relacionamento com Ele. Se você está aqui hoje e quer aceitar, entregar a tua vida a Ele, eu não vou te pedir para ficar em pé, eu não vou te pedir para vir aqui na frente, porque eu não quero te constranger. Eu quero te oferecer o maior presente de todos. Mas eu queria que você se manifestasse. Então, pô, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se é o teu caso, levanta a tua mão direita comigo. Eu quero fazer uma oração com você. Só isso. Levanta a tua mão comigo e nós vamos fazer uma oração. Repete assim comigo. Diz assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu quero te pedir perdão. Pelos meus pecados. Por estar longe de Ti. Por não estar reconhecendo cada colheita que eu tenho recebido. Eu quero entregar a Ti. A minha vida. O meu coração. O meu futuro. Pois eu reconheço. Que o Senhor é. O Filho de Deus. Que nasceu. Cresceu, morreu e ressuscitou. É para Ti que eu entrego a minha vida. Desde agora e para sempre. Pai, obrigado por essas vidas, que eles sejam tocados. Então está aqui quanto no Brasil inteiro que fizeram essa oração, em nome de Jesus. E ainda de olhos fechados. Continua gravando, Guimar. Está gravando? Ainda de olhos fechados. Eu quero orar por você, cristão, já crente, no Brasil todo. Que fora do Brasil também, que essas aulas estão chegando em vários lugares. Mas você que essa aula te bateu de luva, tipo, cara, eu não tenho sido grato. Porque às vezes você fica esperando as colheitas. Eu vi uma foto esses dias de um cara postando assim: olha a cara de quem ouviu do pastor, você vai prosperar no próximo ano. Cara, quanta gente prosperou. Pode não ter sido financeiramente, mas olha para a tua saúde, olha para a tua vida. Recebeu colheitas de Deus e ainda está bravinho porque não recebeu uma promoção, um aumento no salário. Meu irmão, a colheita é muito maior que dinheiro, cara. Quando você começar a dar valor nas outras coisas, aí é que o dinheiro começa a crescer. Se você hoje se ligou, cara, eu preciso ser mais grato, se coloque em pé onde você está. Entre você e Deus, tá? Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que não fomos tão gratos assim. Nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós ficamos focando os olhos, focando em talvez bênçãos financeiras e esquecemos de te agradecer pelas demais colheitas, por tudo que aconteceu, por que tem acontecido. Nessa noite, nos dá um foco melhor, ajusta nosso foco, ajusta a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Ele.